Olá, pessoal! Hoje faremos um estudo bíblico sobre os nossos pensamentos. Será se aquilo que pensamos tem algum valor, algum peso no mundo espiritual e no mundo físico? Será se isso importa diante dos olhos de Deus? É isso que veremos hoje no nosso estudo. Para começar, como sempre, vamos orar? Pai Celestial, apresentamos ao Senhor este estudo. Pedimos a Tua presença conosco, pedimos que o Espírito Santo verdadeiramente abra os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento para a Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Espírito Santo venha semear a Tua verdade em nós, que aquilo que aprendermos, que verdadeiramente está em acordo com a Tua vontade, que venhamos a praticar nas nossas vidas e venhamos a ser aptos a ensinar a outras pessoas. É isso que pedimos, desde já te glorificamos, Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Queremos te agradecer porque em tempo oportuno o Senhor tem nos dado a possibilidade de conhecer quem é o Senhor e conhecer a Tua verdade. Então nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, para esse estudo eu separei alguns versículos que eu vou citando ao longo do vídeo, ok? Então, primeiro, o versículo-chave desse estudo, Provérbios 4, 23. A versão é a ACI. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na Bíblia, no original, né, em hebraico, em grego, em aramaico, coração, em muitos casos na Bíblia, como neste, não se refere ao órgão cardíaco que bombeia o sangue. Deus não ia falar guarda o seu órgão cardíaco, ele já está bem guardadinho, né? Nesse caso, a Bíblia está nos orientando a guardar o nosso interior, que é o que significa essa palavra no original. E o que é coração no original? Ela se refere ao nosso interior, à nossa mente, que são os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é o que a palavra diz que nós devemos guardar. Então, sobretudo, a coisa mais importante que nós devemos guardar, segundo Provérbios 4, 23, são essas coisas. É o nosso coração, nossos pensamentos, nossos desejos e nossas vontades. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, nossa vida vai ser influenciada por isso. Eu gosto muito, acho mais fácil de entender esse versículo pela versão NTLH da Bíblia, que fala a mesma coisa, mas de uma forma mais fácil. Diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E nós vamos ver ao longo desse estudo que a Bíblia nos mostra que isso é verdade. Então, eu levantei alguns questionamentos para nós desenvolvermos esse estudo. Primeiro, Deus sabe o que eu penso ou somente eu? E o diabo, ele ouve meus pensamentos? O diabo pode influenciar o que eu penso? Posso pensar o que eu quiser ou vou ter problemas? Segundo a Bíblia, o que eu devo pensar? Como ter pensamentos que agradam a Deus? Então, todos esses questionamentos nós vamos responder ao longo deste vídeo, sempre à luz da Bíblia, certo? Porque o nosso objetivo é aprender a Bíblia. Então, primeiro, Deus sabe o que eu penso ou somente eu? E o diabo, ele sabe o que eu penso? Então, a resposta está em Salmos 139, do 1 ao 2. Eu vou ler pela versão NTLH. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Então Deus sabe o que a gente pensa? Todos os pensamentos estão diante de Deus. Inclusive aquele que você pensou, sabe? Então, que não deveria, Deus viu. A Bíblia deixa claro que todos os nossos pensamentos estão diante de Deus. Deus está vendo todos eles. Quem mais sabe o que eu penso? Em 1 Coríntios 2,11, na versão NVI, está assim:
Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Então, a Bíblia deixa claro que dois seres conhecem o que nós pensamos: nós e Deus. Só. O diabo, ele não sabe o que a gente pensa. Não sabe, não tem como ele ler os nossos pensamentos. Mas lembra, o diabo, a Bíblia diz que ele está ao derredor, né? Então, ele sabe, ele não consegue saber o que você pensa, mas pelas suas ações, ele pode ter uma noção do que você está pensando, entendeu? Mas saber exatamente o que você pensa, ele não sabe. A Bíblia é clara, isso não é opinião minha. Só Deus e nós sabemos o que nós pensamos. Mas o fato do diabo não saber o que nós pensamos, não conseguir ler a nossa mente, significa que ele não pode influenciar o que nós pensamos? Na verdade, a Bíblia deixa claro que o diabo influencia sim o que nós pensamos. Vamos ver em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Efésios 6,16, pela NVI. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, nesses dois versículos, nós aprendemos que o diabo ele está rodeando, procurando quem ele possa pegar. E que ele tem setas inflamadas. O que são essas setas? Elas representam as tentações, as dúvidas, as mentiras, os ataques do diabo que procuram inflamar, atingir a vida do cristão. E aí, ao longo da Bíblia, nós vemos que várias vezes o diabo influenciou pensamentos e ações de pessoas. Vamos ver em João 13, versículo 2. Durante a ceia, a última ceia com Jesus, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então aqui mostra que o diabo pôs no coração de Judas. No órgão cardíaco? Não, nós aprendemos que o coração no original da Bíblia são os pensamentos, os desejos, as vontades, certo? Então o diabo pôs em Judas a ideia de trair Jesus. Em Atos 5:3, mostra mais um caso em que o diabo influenciou os pensamentos, as atitudes de uma pessoa. Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, nesse caso, mais uma vez, uma outra pessoa da Bíblia foi influenciada, o coração foi cheio por Satanás, pela influência de Satanás. Por fim, nós vamos ver outro personagem da Bíblia que também teve sua atitude influenciada por Satanás. Em 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Isso foi uma atitude de desobediência de Davi a Deus. Mas quem a Bíblia diz que incitou Davi? Satanás. E aí, por que eu trouxe esses três personagens? Para mostrar para vocês que o diabo, ele está ao redor, tentando lançar setas, tentando lançar influências nos pensamentos. Por quê? Porque quando ele influencia seus pensamentos, ele vai conseguir, se você permitir, influenciar a sua vida, certo? E aí, por que isso é tão importante vocês entenderem? Porque vocês têm que começar a julgar à luz da Bíblia o que vocês têm pensado. Claro que o diabo, ele não vai conseguir fazer com que você tome atitudes que você não queira tomar. Então, todos esses personagens que eu citei, eles não precisavam ter seguido a ideia do diabo, mas eles deram lugar para que isso acontecesse. E a atitude foi deles. Então, Tati, a culpa foi do diabo?
Não, né, gente? O diabo teve sua parcela, mas a culpa principal é de quem fez. Se alguém dá a ideia de um crime e o outro pratica, quem é preso? O que praticou, entendeu? Quem praticou o problema, ele é o culpado do problema. Então, nós devemos vigiar também sobre os nossos pensamentos. E por quê? Será se eu posso pensar o que eu quiser? Meus pensamentos são inofensivos? Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 7, do versículo 20 ao 23. Isso está na NVI. E continuou: o que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O que é impuro? Contaminado, afastado do que é santo. E aí é por isso que Deus nos orienta. Em Provérbios 4:23, que é o versículo-chave desse estudo. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aquilo que você está pensando está influenciando a sua vida. Aquilo que você pensa vai influenciar aquilo que você faz. Ninguém comete um homicídio, comete um adultério, comete uma maldade sem ter pensado nisso antes, entendeu? Geralmente começa com uma ideia, essa ideia, se não for cortada no início, ela começa a criar raízes e vai aumentando o problema, e vai aumentando a ideia, vai aumentando até que ela se torna uma ação, entendeu? Então, por isso que Deus nos orienta a vigiar sobre o que nós pensamos. Porque aquilo que você começar a pensar vai começar a tomar proporções maiores. Vocês já escutaram provavelmente uma expressão, né? Fazer tempestade em copo d'água. Muitas vezes a situação, o problema, ele é pequenininho. Só que aí a pessoa começa a pensar naquele problema que é pequenininho. E aí daquele problema começa a surgir outros problemas, a pensar mais, daqui a pouco isso explode. Dava para resolver numa conversa, dava para resolver na paz, mas aí a pessoa foi pensando, a coisa foi crescendo e aí ela de uma vez explode. Por quê? Tudo começou onde? Nos pensamentos. Se você começar a reparar na sua própria vida, quantas vezes você tomou atitudes desproporcionais ao problema? E por que isso aconteceu? Porque você alimentou pensamentos. E esses pensamentos alimentados desenvolveram atitudes que você não precisava. Às vezes, por exemplo, a pessoa está chateada com alguém. Alguém fez alguma coisa, a pessoa não gostou. E aí, é uma coisa simples, fácil de resolver, é um momento que vai passar, uma situação fácil de resolver. E aí a pessoa começa: fulano fez isso comigo. Era uma coisa pequena, mas aí a pessoa começa: fulano fez isso comigo. Dava para sentar, resolver, conversar, o problema morria ali. Aí a pessoa: não, mas aquele outro dia fulano fez mais isso. E tem aquele outro dia, e a coisa vai tomando uma proporção e daqui a pouco vira uma guerra. Aquilo que era desse tamanhozinho para resolver vira uma bomba, entendeu? Então, por que eu tô deixando esses exemplos? Para vocês refletirem na vida de vocês. O que vocês têm pensado? Isso está influenciando a sua vida. Se você só pensa problema, desgraça, violência, pornografia, coisas erradas, o que você acha que você vai fazer? A Bíblia deixa muito claro que esses maus pensamentos, eles vão contaminar você. Esses maus pensamentos não são inofensivos. Nenhum crime, nenhum pecado, ele começa assim, subitamente. Sempre tem uma fase antes. E essa fase antes, gente, envolve pensar. Dificilmente a pessoa vai
agir de supetão sem pensar, entende? A proporção das coisas que faz sem pensar é muito pequena. Muito pequena. E aí quando você vai analisar a sua própria vida, quantas vezes você tomou decisões erradas, caminhos errados, cometeu coisas que você se arrepende hoje, por quê? Porque você alimentou sua mente com coisas que não deveria. Porque Satanás colocou na sua mente ideias que você deveria ter eliminado, mas você alimentou essas ideias e isso dirigiu sua vida para caminhos errados. Entende? Tati, eu entendi, mas segundo a Bíblia, então, o que eu tenho que pensar? A Bíblia diz em Colossenses 3, versículo 2, pela NVI: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Filipenses 4, 8, também pela NVI. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que você e eu temos que pensar? Nas coisas que agradam a Deus, nas coisas que estão alinhadas à vontade de Deus. Então, aquele pensamento que vem na sua cabeça de coisas que você sabe que desagradam a Deus, não é Deus. Aqueles pensamentos de ira, de briga, de confusão, aqueles pensamentos de maldade, de engano, de pornografia, de calúnia, de inveja, não é Deus. É o diabo ou é você? E aí, se você não matar esses pensamentos, eles vão influenciar a sua vida. E depois quem vai sofrer a consequência das ações é você. Assim como aconteceu com Judas, aconteceu com Ananias, aconteceu com Davi. Eles sofreram as consequências de ter deixado Satanás alimentar a mente deles. Claro, gente, que nós não somos, infantis. Não é tudo que está pensando de errado que é o diabo que está dando a ideia. Muitas vezes é você mesmo que está tendo a ideia. Mas assim como se o diabo der a ideia, você tem que eliminar. Se você mesmo der a ideia e essa ideia não está em acordo com o que nós vimos em Filipenses 4:8, ou seja, não é algo correto, não é algo bom, não é algo justo, você tem que eliminar esses pensamentos. Por quê? Porque se você não eliminar, você vai tomar atitudes que não deveria. Entende? Tati, entendi. Mas então como que eu faço para ter pensamentos que agradam a Deus? A Bíblia também nos dá as respostas. Em Romanos 8, versículo 5, pela NVI, olha o que diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, a vida que você está levando, ela vai influenciar seus pensamentos. Então, se você leva uma vida desregrada, uma vida que longe dos caminhos do Senhor, você frequenta lugares que você sabe que não agradam a Deus, e você tem certeza disso, que você vai nesse lugar, você só faz coisa errada. Se você está tendo uma vida em desobediência à palavra, você vive nisso. Viver é um ato contínuo, gente. Não é assim, eu dei uma deslizada, pedi perdão a Deus, me arrependi e mudei de atitude. Entendeu? Porque errar todo mundo erra. Agora, a vida, viver é de forma contínua. Entendeu? Aquela pessoa que tá ali, sempre batendo ponto no pecado. Então, aquilo que você está vivendo vai influenciar o que você pensa. Então, comece a julgar a sua vida. Será se os lugares que eu estou frequentando? Será se as pessoas com as quais eu estou me envolvendo? Será se as amizades que eu tenho tido, o que eu tenho visto, o que eu tenho feito? Será se isso tem agradado a Deus? É isso que você tem que se auto-julgar, entendeu? E aí, a Bíblia diz também
em Mateus 6, 22 a 23, pela NTLH. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? E aí, esse versículo, ele fala sobre os olhos serem luz ou serem trevas. E eu quero explicar para vocês uma coisa. Aquilo que você se alimenta influencia seus pensamentos. Tati, como assim? Alimenta arroz, feijão? Não. Aquilo que você deixa entrar em você, pelo que você ouve, pelo que você vê. Se você só assiste nas redes sociais fofoca, calúnia, inveja, violência, mentiras, pornografia, o que você acha que você vai pensar? Entendeu? Coisas santas, boas, perfeitas e agradáveis que não vai ser. Se você só ouve músicas, vídeos, influenciando para coisas erradas, o que você acha que você vai pensar? Reflita comigo, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Quando você escuta uma música triste, a vontade é pular de alegria? Não. Quando você escuta um louvor que realmente é um louvor a Deus, não, assim, dentro de você algo não muda? Entende? Então, pessoal, aquilo que você está deixando entrar através dos seus ouvidos e dos seus olhos está te levando para a luz ou para as trevas, entendeu? Por quê? Porque vai influenciar o que você pensa. Se você vê e ouve boas pregações, ensinos verdadeiros da palavra, se você vê e ouve coisas que edificam, coisas boas, coisas que acrescentam ao seu conhecimento sobre Deus, sobre coisas úteis, entendeu? O que você vai pensar? Você vai pensar aquilo que você se alimentou. Então tomem cuidado, reflitam. A Bíblia nos ensina a nós julgarmos a nós mesmos. Reflitam o que você tem visto, o que você tem ouvido, o que você está deixando entrar na sua mente pelo que você vê e pelo que você ouve. Reflita sobre isso. Se você começar a cortar aquilo que tem te influenciado para as coisas ruins, você vai ver o quanto o seu pensamento muda. Entendeu? E aí, por fim, Romanos 8, 6, pela NVT. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. E isso é uma oração que nós devemos fazer. Pedir ao Espírito Santo que ele controle a nossa mente, que ele venha a dirigir os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos. E pedir isso com sinceridade. Deus responde orações sinceras. Então, pedir com sinceridade que ele venha, que o Espírito Santo venha a assumir esse controle. Isso é muito importante para nós sermos conduzidos por quem nós queremos ser conduzidos, que é por Deus e não pelo diabo. Mas isso não, nos exime da responsabilidade de cuidar dos nossos pensamentos, como nós vimos ao longo de todo esse estudo, as atitudes que nós temos que tomar para cuidar. E aí, para fechar, uma reflexão em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aquilo que você tem imaginado não vai refletir somente nas suas ações, vai refletir no seu caráter, vai refletir em quem você é. Certo, pessoal? Então, você é e viverá aquilo que você pensa. Vigie sobre os seus pensamentos. Vigie aquilo que você tem deixado influenciar a sua mente. Porque como nós vimos sobre tudo que nós devemos guardar, é isso que nós devemos proteger. Porque isso está influenciando as nossas vidas. Então nós temos sim, como Provérbios 4, 23 nos orienta, nós temos sim que guardar, proteger os nossos pensamentos, para ter realmente as ações que agradam a Deus, uma vida que agrada a Deus.
Certo, pessoal? Então por hoje é só. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.